Olá, meu nome é Bruna Veloso e eu vim te apresentar a melhor universidade do Norte e Nordeste. Nosso campus é imenso, são mais de 720 mil metros quadrados de muita natureza e uma estrutura de alta tecnologia. E por falar em qualidade, vamos falar dos nossos laboratórios? Você sabia que aqui dentro nós temos um parque tecnológico? Inovação por todo lugar. Conhecimento temos de sobra. Aprove a nossa biblioteca, que tem mais de 102 mil títulos físicos e digitais para as áreas de ciências jurídicas, tecnológicas, da saúde e da comunicação e gestão. Valorizar a cultura e a arte é uma das nossas paixões. Por isso apresentamos o Espaço Cultural Unifor, um dos mais importantes instrumentos de disseminação da arte no Brasil. Esporte também é na Unifor. Com 5 mil metros quadrados de área, o nosso parque desportivo é um dos mais modernos do país e possui diversos equipamentos, como ginásio poliesportivo, piscina semiolímpica, pista de atletismo, academia e quadras de tênis. É tempo de entender que o futuro começa agora. É tempo de Unifor. Olá, boa tarde. Eu queria dar as boas-vindas a cada um que nos acompanha pelo Facebook da Universidade de Fortaleza, pelo canal do YouTube da Unifor Comunica, e dizer que é uma alegria muito grande estar aqui nessa tarde com vocês. O motivo que faz a gente estar junto hoje é um motivo muito especial. Hoje é o dia 11 de fevereiro, dia instituído pela Organização das Nações Unidas como Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. A Unifor tem a alegria e a satisfação de convidar as professoras Olívia Bessa e a professora Luciana Maia para essa live. Como tema dessa live, nós escolhemos, de uma forma especial, nesse ano tão desafiador que a gente vive, esse tema: mulheres cientistas na linha de frente da luta contra o Covid-19. Eu quero agradecer a parceira da minha colega, amiga querida, Adriana Rolim, né, que ajudou a organizar essa live, a propor, e de uma forma especial, acolher a professora Luciana Maia, que tem a missão de começar falando, né, Lu, abrindo essa live para a gente. A Luciana é psicóloga, professora e pesquisadora, mestre e doutora em psicologia pela Universidade Federal da Paraíba, professora titular da Universidade de Fortaleza, atuando na graduação e no programa de pós-graduação em psicologia. Ela também é uma das coordenadoras do Laboratório de Estudos sobre Processos de Exclusão Social, o LEPS, tá? E o mais importante de tudo, né, Lu? É mãe da Luísa, né, de 28 anos, e do João Pedro, 16 anos. A gente te acolhe, Lu, e eu quero dizer da minha alegria de poder escutar você nesse tema que é tão fundamental. Fique à vontade. Obrigada, Amanda, pela apresentação. Fiquei até emocionada quando você falou dos meus filhos. Vamos lá, gente. Eu queria, né, primeiro agradecer o convite, né, de duas colegas muito queridas, duas mulheres que eu admiro muito, duas pesquisadoras incríveis, né, a professora Normanda Moraes, a professora Adriana, e dizer que para mim é uma grande honra estar aqui hoje, né, representando tantas pesquisadoras, falando de uma temática que é tão importante, né. Quero dizer também da minha alegria de compartilhar esse momento com a professora Olívia Bessa. Não a conhecia, né, até esse momento, até um pouco antes desse momento, mas dizer que da minha admiração e da minha alegria de poder compartilhar esse momento de reflexão, de pensamento com você aqui hoje, Olívia. É um prazer para mim. E esse dia, gente, é um dia muito importante, né, como a Normanda colocou, é um dia, né, eu vou botar aqui meus slides. Quem me ajuda aqui? Pronto. Só um pouquinho.
Luciana, se você me permite, só dizer para a Assembleia que nos escuta que nós organizamos a live, né? 15, 20 minutos de fala para Luciana e Olívia, e para você que está nos acompanhando, fique à vontade para interagir conosco pelas redes sociais, que a gente vai estar recolhendo essas perguntas e dando um espaço devido para a gente estar conversando com vocês. Obrigada, Lu, pelo parêntese. Tá bom, exatamente. A gente, depois da apresentação, a gente abre para a conversa, né? Então, a partir do convite que me foi feito, né, a ideia é falar um pouco sobre as mulheres cientistas e pensar um pouco a produção e atuação em tempos de pandemia, né? Esse foi um ano, né, muito importante, muito desafiador para todas nós, e pela atuação das mulheres, né, nesse momento, esse Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, nesse ano, tem aí como tema Mulheres Cientistas na linha de frente da luta contra o Covid-19. Então, não só pela pandemia, mas pela atuação, né, das mulheres, né, nesse campo. Esse ano o tema vai ser esse, e eu acho muito merecido, considerando aí toda a importância que a gente viu da atuação de mulheres pesquisadoras, mulheres cientistas no mundo todo. Eu queria começar trazendo um pouco alguns dados sobre o que é isso, sobre o que é que significa a atuação no campo da ciência, o que é que significa ser uma mulher pesquisadora, né, considerando alguns dados, né, que caracterizam esse cenário. A primeira questão é dizer que nós temos avançado muito, né? Então, há um relatório que analisa os últimos 20 anos, né, e esse relatório mostra que houve, sim, um crescimento, né, significativo da produção feminina, né, da produção científica feminina no Brasil e no mundo. Então, só para vocês terem uma ideia, a situação do Brasil, a gente passou de 11%, né, para quase 50% da produção, né, feminina, né, na produção científica feminina. Isso é um motivo para comemorar, né, é um ganho importante, uma conquista importante, mas também é importante compreender que existem outras formas, né, que se dá essa desvantagem na participação das mulheres. É sobre isso também que eu quero iniciar trazendo alguns pontos de reflexão. O primeiro dado interessante é a partir de informações, né, da concessão de bolsas do CNPq entre 2013 e 2017, e esse levantamento indica que as mulheres são maioria em todos os níveis de ensino e nas bolsas de iniciação científica e mestrado do CNPq. Quando chega no doutorado, homens e mulheres se equivalem em quantidade de bolsa, mas quando chega na docência universitária e nas bolsas PQ, que é uma bolsa, né, que é dada aos pesquisadores pela importância que eles têm naquele campo, né, um reconhecimento, a expertise deles naquele campo, essas bolsas, né, elas são, aí, maioria, dadas para os homens. Então, nas principais etapas da carreira científica no Brasil, as mulheres partem como maioria, né, mas são uma notável minoria nos postos de maior prestígio. Então, de fato, a gente vai perdendo força ao longo do caminho, né? E a maior igualdade de acesso na graduação, na pós-graduação, e o aumento do número de professores, de fato, não tem significado uma maior igualdade de acesso às mais altas posições de carreira acadêmica. E a gente vê isso claramente, né, desde que eu estou no PPG, desde que eu estou vinculada a um programa de pós-graduação, os gestores, né, da CAPES são homens, né? E eu costumo dizer que a gente vive um certo oásis em relação a essa questão da desigualdade de gênero, porque na Universidade de Fortaleza nós temos uma reitora que é mulher, nós temos uma vice-reitora que é mulher, nós temos as principais coordenadoras das pós-graduações que são mulheres, mas isso é uma exceção, isso não representa a realidade, né, de outras instituições. De fato, é um espaço privilegiado. Eu, como professora do curso de psicologia, eu faço uma brincadeira em relação a isso, que eu vou trazer daqui a pouco para vocês, quando eu falar um pouco sobre um desses efeitos. Então, os estudos realizados no Brasil e em outros países, nos Estados Unidos, países da Europa, na Austrália, mostram que essa desigualdade de gênero, ela se dá pelo menos em dois sentidos. Primeiro, há uma maior participação da mulher em algumas áreas específicas, então, ciências humanas, artes, ciências médicas, ciências da saúde, né, mas nem sempre são as áreas em que tem mais investimento, né, e mais financiamento de pesquisa. E, além disso, as mulheres estão em menor proporção, como já foi dito com os dados anteriores, nas posições mais altas
da carreira, isso é, naqueles cargos que estão associados a prestígio, a salário, a poder no contexto acadêmico. E aí a gente vai ter aí, né, algumas barreiras, né, essas dificuldades que as mulheres enfrentam para ser cientistas, e essas barreiras, elas não só têm sido estudadas amplamente, então há muitas pesquisas, uma grande produção de conhecimento para analisar esse fenômeno, né, então isso continua sendo investigado, e pesquisas muito consistentes, importantes, resultados muito importantes para a gente poder compreender esse fenômeno, e esse fenômeno tem sido nomeado, então não somente tem sido investigado, mas também tem sido nomeado. Então a gente tem aí 3 exemplos, né, então, o efeito Matilda, né, que em referência aí a Matilda Gage, né, que é uma sufragista, abolicionista e pensadora americana, que em 1893 precisou escrever um texto, né, contrapondo a ideia de que as mulheres não possuíam vocação para as invenções. Então, havia uma ideia, né, muito disseminada de que as mulheres não eram capazes de investigar, não tinham essas habilidades, e ela escreveu um texto se contrapondo a essa posição. Então, por isso, o nome efeito Matilda. Também tem um outro efeito, que é o efeito tesoura, que está muito ligado ao exemplo que a gente trouxe em relação à concessão de bolsa já do CNPq, e como é que esse processo vai se invertendo. Então, esse efeito ele foi criado para mostrar como as mulheres vão sendo expulsas da ciência ao longo de suas carreiras, impedindo que elas ocupem posições de liderança. É importante a gente compreender, gente, que na vida de uma pesquisadora, na vida de uma cientista, os primeiros anos, eles são essenciais para que ela possa, né, se consolidar na carreira, né? E também esse período é um período que coincide com a maternidade. Então, já tem uma situação aí bastante complicada para a mulher que precisa, né, de algum modo, administrar esses papéis. E o terceiro fenômeno, né, é o teto de vidro, que é muito falado no campo da administração, que é uma barreira sutil e invisível que as mulheres enfrentam para manter-se competitivas na academia e em outros espaços organizacionais. Então, de alguma forma, esses 3 efeitos, esses 3 fenômenos falam um pouco dessas barreiras e dificuldades que as mulheres enfrentam para ser cientistas. Além disso, a gente pode falar também do assédio no ambiente acadêmico, né, uma realidade, né, frequente, né, e precisa ser combatido, né? Então, o assédio no ambiente acadêmico é um grande desestimulador das mulheres na carreira da ciência. Há várias pesquisas que mostram esse dado, e o assédio ele pode ser moral, quando envolve ofensas frequentes que atingem a dignidade, causando dano, sofrimento psíquico, né, físico também, e o assédio sexual, quando envolve aí comentários como apelo sexual indesejado, cantado ofensivo, uma abordagem mais agressiva. Então, também é uma realidade que caracteriza aí e que significa uma barreira, né, para o investimento de uma carreira de cientista para muitas mulheres. Eu dou aula na psicologia, né, e eu sempre faço uma brincadeira, mas é uma brincadeira também para provocar, né, uma discussão importante, que eu digo assim, olha, gente, então, como vocês sabem, o curso de psicologia é um curso formado majoritariamente por mulheres, né, então a gente tem uma turma, né, com 58 alunos, como eu tenho agora, eu tenho 6 homens, 7 homens na turma. E eu sempre faço a brincadeira dizendo assim, olha, se vocês quiserem, né, é melhor que vocês se livrem desses homens agora, porque depois esses homens vão ser aí os chefes de vocês, vão ocupar os cargos de maior prestígio, vão ganhar mais do que vocês. E, de fato, é o que a gente observa na psicologia e em outros campos, tá? Eu tenho estudado, né, enquanto pesquisadora, tenho problematizado essas questões a partir do sexismo, compreendendo aí o sexismo como um preconceito dirigido às mulheres. Esse sexismo ele pode se apresentar de forma mais hostil, né, se assemelhando àquilo que a gente chama de um preconceito mais clássico, em que a gente percebe claramente a situação de aversão em relação às mulheres. Então, a ideia é muito clara de que as mulheres são incompetentes, lugar de mulher na cozinha, as mulheres são inferiores. Esse tipo de sexismo é um sexismo que favorece muito claramente ao assédio moral e sexual, tá? Mas também tem um sexismo benevolente, que acaba sendo mais comum, né, inclusive no meio intelectual, né, no meio, né, da academia, que é aquele sexismo que é aparentemente positivo, a ideia de que as mulheres são competentes, as mulheres são muito intuitivas, elas são muito afetuosas, elas são muito sensíveis, né? Então, as mulheres são competentes, mas para papéis e para lugares, para funções específicas, né? Esse é um tipo de sexismo que reforça muitos estereótipos de gênero e também reforça aí essa hierarquia social que privilegia os homens, né, em detrimento das mulheres nos espaços, na academia, na ciência. Discutir, né, essa temática e pensar sobre essa temática, quando eu recebi o convite, né, é algo que me atravessa, né, de várias formas, né? Então, assim, eu me reconheço pesquisadora,
né, desde 1993, quando eu comecei a trabalhar com iniciação científica. Então, isso faz parte da minha vida profissional, né? Então, eu fui iniciação científica boa parte do meu curso de graduação. Né? Naquele momento, uma mulher pesquisadora, que é uma referência para mim até hoje, a professora Cleonice Caminho, acreditou e apostou em mim e disse, olha, isso você pode ser uma pesquisadora, isso foi muito importante para mim naquele momento, né? Também me atravessa, porque essas temáticas que eu trago aqui, né, também tem a ver com aquilo, com os meus interesses enquanto pesquisadora. Enquanto pesquisadora, eu não acredito numa pesquisa que não tem um compromisso com a mudança social. Então, as minhas pesquisas também, né, estão pensando nisso, na transformação da realidade, né, numa maior justiça social. Eu analiso os fenômenos a partir da ciência, com método científico, utilizando de teorias, mas está muito claro para mim o que é fazer pesquisa, é, de fato, contribuir para a mudança da realidade social. Né? Também me atravessa enquanto uma professora de psicologia, que sou inquieta e tentando inquietar os meus alunos a pensar sobre esses fenômenos todos. Me atravessa como mulher, né? Está nesse lugar, nas delícias e dores de ser mulher e de viver essa realidade que eu trago para vocês um pouco hoje, também como mãe, né? Então, eu também, né, sou pesquisadora, também pelo meu lugar e pela minha relação que eu tenho, por querer que o mundo seja melhor para os meus filhos, e também me atravessa enquanto orientadora, né? Então, isso é um papel para mim muito importante, né? Então, a formação de novas pesquisadoras, eu estou colocando pesquisadoras, lógico que eu tenho orientando os homens, que eu tenho muita alegria de tê-los, mas eu queria hoje falar da formação de novas pesquisadoras, porque, de fato, isso traz mudanças, né, para o mundo, para a ciência, né? E também, no meu lugar aí, né, numa escuta clínica, né, também de escutar mulheres falando sobre, né, esses processos todos que atravessam. Então, essa temática, ela me atravessa de várias formas, e aqui, né, não teria como não falar desses vários lugares, né? Eu trouxe aqui duas mulheres que se destacaram muito nesse momento, tá? E que ganharam a mídia, né? São duas mulheres brasileiras, eu quis trazer as duas mulheres, porque elas são duas mulheres brasileiras. Eu quis trazer também porque uma delas é uma mulher negra, né, que vive, né, experimenta ainda mais desafios nessa carreira pela condição dela de mulher negra, né? E eu, né, então é a Esther Sabino, que é essa que aparece na parte superior, né? Ela é médica, ela é professora e cientista da Faculdade de Medicina da USP, e juntamente com a sua equipe, ela conseguiu sequenciar o genoma do novo coronavírus em apenas 2 dias, quando muitos países demoraram até 15 dias. Então, foi, de fato, um feito que mereceu destaque, e, de fato, a mídia trouxe isso, né, foi apresentado isso amplamente. E a Jaqueline Góes de Jesus, ela faz parte da equipe da Esther, né, e ela se reconhece aí, né, como uma mulher de pele preta, né, e fala de todos os desafios de ser uma pesquisadora nessa condição. Então, eu quis trazer aí essas duas mulheres que foram destaque. Mas eu compreendo também que existem outras formas de enfrentamento, de estar na linha de frente, né, contra o Covid, tá? E no lugar que eu falo, do campo da psicologia, né, mais especificamente da psicologia social, eu compreendi que esse momento foi um momento de muita produção do conhecimento, de muitas contribuições da ciência para esse momento. E aí eu trago aqui mulheres pesquisadoras que são minhas amigas, minhas colegas, minhas parceiras no PPGP da Unifor, né? Então, são mulheres que eu admiro, são mulheres que, durante esse ano, né, com todos os desafios que foi viver esse momento, desenvolveram projetos de pesquisa, tentaram encontrar formas de compreender o fenômeno, de lidar com aquilo que nós estávamos vivendo, que estamos vivendo, na verdade, e cada um, dentro daquilo, das expertises, contribuíram muitíssimo para pensar esse momento e para criar estratégias de enfrentamento desse momento. Tá? Eu trouxe aqui algumas pesquisas que foram desenvolvidas, né, por mim, por colegas, né, e que eu trago aqui só os títulos para a gente poder entender como é que nós caminhamos e como é que essas mulheres estiveram aí atuando na linha de frente no enfrentamento à Covid. Então, tem aí uma pesquisa que fala sobre a pandemia e novas condições de trabalho, uma análise dos efeitos na saúde de grupos minoritários, pessoas negras, LGBTQI+, mulheres. Outra pesquisa que fala dos impactos psicossociais da pandemia pela Covid-19 a partir da desigualdade de gênero, então, especificamente compreendendo isso na perspectiva da mulher e da desigualdade de gênero, né? Uma outra pesquisa, né, que é o impacto da pandemia pelo coronavírus na vida de famílias brasileiras, a professora Normanda, que acabou de falar, né, a coordenadora desse projeto.
Outra pesquisa, o novo coronavírus no Brasil e suas repercussões na vida da população brasileira, é uma grande pesquisa que estão envolvidos aí diferentes professores, coordenada aí pela professora Cíntia, adoecimento em saúde mental e luto de brasileiros na pandemia de Covid-19, violência de gênero no contexto pós-isolamento social da pandemia do Covid-19, projeto Cuidar Psi, avaliação da eficácia da psicoterapia no período da pandemia do Covid-19, estresse ambiental em ambiente domiciliar durante a pandemia, efeitos da medida sanitária do distanciamento social sobre a saúde mental do idoso. Então, aqui são pesquisas que foram desenvolvidas ou que estão sendo desenvolvidas, tentando dar conta. Então, essas são as pesquisadoras que hoje, nesse momento, eu gostaria de destacar que estão na linha de frente, contribuindo dentro dos seus campos de conhecimento, né, para a questão, para o enfrentamento ao Covid. E aqui tem mulheres pesquisadoras do LEPS, que é do laboratório que eu e a professora Luana, que estamos ali na frente, ali em cima, né? Coordenamos o laboratório de estudos sobre o processo de exclusão social, como colocou a Normanda, e aqui são algumas das mulheres que são da iniciação científica, do mestrado, do doutorado, são docentes da Unifol, de outras instituições, e que participam do laboratório. Há outras, tá, gente? É porque nem todas me mandaram fotos, mas as que me mandaram fotos eu coloquei aqui, né? Mas aí ainda tem algumas que não conseguiram mandar a tempo. E essas mulheres são mulheres com as quais a gente tem pesquisado algumas pesquisas, né, em relação à violência, à desigualdade de gênero. Tem mulheres aqui desse grupo que participam, né, a questão das condições de trabalho, tem mulheres desse grupo que também estão participando, né, que são projetos, né, conduzidos pela professora Luana, por mim. Então, quero dizer que essas mulheres aqui, dentro daquilo que é ser mulher, dentro das experiências dela como pesquisadoras, elas têm aí acreditado na carreira, né, de cientista, de pesquisadora, e tem contribuído, né, de forma muito importante, né, para o avanço do conhecimento. Então, e eu quero dizer que é muita alegria poder participar de alguma forma da formação, né, dessas mulheres, né, que eu admiro e que eu aprendo muito. Eu acho que meu tempo já está um pouco no limite, eu fico aberta para conversa, para perguntas, e eu gostaria de agradecer o convite e a audiência de todos e todas. Excelente, Lu, muito obrigada por sua apresentação. Com certeza a gente tem muito o que conversar, mas vamos segurar um pouquinho as perguntas para o final, e eu passo a palavra para a Adriana. Boa tarde a todos e a todas, né? Quase boa noite. É um prazer estar aqui nesse time, né? Com minha querida Olívia, Lu, Normanda, né? Que a gente tem uma luta aí na universidade de divulgar essa temática, Mulheres na Ciência, e eu queria aqui até agradecer à universidade e à diretoria de marketing por sempre apoiar as nossas empreitas, né? Sempre. E hoje, além disso, ainda possibilitou a tradução em Libras, que a gente agradece muito por essa possibilidade. O tema, né, que associou o Covid a mulheres cientistas é extremamente pertinente, porque a gente viu que nesse período da pandemia a participação das mulheres cientistas foi essencial, né, desde o sequenciamento do vírus, como a Luciana já mostrou, até o desenvolvimento da vacina, né? Então estamos em todos os momentos. E um momento crucial, né, que é a linha de frente. Né, essas mulheres que, além de pesquisadoras, né, não ficam só... algumas não tiveram a possibilidade de ficar somente estudando, pesquisando, mas tiveram que também atuar diretamente no enfrentamento. Né? E aqui a gente traz a nossa querida professora Olívia Bessa, que é médica pediatra, com doutorado em pediatria pela Escola Paulista de Medicina, especialista em educação para profissionais de saúde pela Fundação para o Avanço da Educação e Pesquisa Médica Internacional, a FAIMER, é professora do nosso curso de medicina da Unifol e do programa de pós-graduação em ciências médicas, também da Unifol, é diretora de pós-graduação da Escola de Saúde Pública do Ceará e mãe do Matheus, de 26 anos, e do Vitor, de 16 anos. Essa atividade da professora Olívia na Escola de Saúde Pública a colocou no olho do furacão, né, por assim dizer, nesse enfrentamento. E essa fala que ela vai trazer para nós, né, e que
acho que vai ser, depois teremos uma discussão muito interessante junto com a fala da Luciana. Muito obrigada, Olivia, por estar aqui hoje. Honra, né, um privilégio estar aqui nesse momento, nesse dia tão especial, representando, né, as mulheres cientistas num momento, né, de muitos desafios para a gente, que é esse momento aí da pandemia, né? Agradeço demais o convite, né, e o privilégio de suceder aqui a minha querida professora Luciana, que acabei de conhecer também, a brilhante exposição, adorei, né? Professora Normanda também pelo convite, e vou trazer um pouquinho, né, dessa experiência de um ano, quase um ano, de enfrentamento ao Covid, né, como a Adriana colocou. A gente acabou fazendo parte do comitê de enfrentamento ao Covid aqui no Estado até hoje, né, com muitas ações que tiveram que chegaram, né, para se agregar às outras ações que a gente já tinha, né, como professora, como pesquisadora, como médica pediatra, né, fazendo atividade assistencial, a gente teve que agregar mais esse desafio, né? Foi um ano de muito aprendizado, né? E eu vou trazer aqui um pouquinho para vocês esses dados. Eu vou ter que fazer de novo aqui, porque eu acho que caiu. Vamos ver se dá certo. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, vemos, Olivia. Bom, então, assim, só lembrando um pouquinho a história, né, gente? Eu lembro demais quando a gente teve os primeiros 3 casos, né, que foi justamente 2 dias depois do aniversário do meu mais velho, o Matheus, a gente recebeu a notícia dos 3 primeiros casos de pacientes com infecção de coronavírus. A gente já tinha, né, todo um processo de organização e planejamento, porque como havia uma possibilidade bastante grande, a gente já tinha casos aqui no Brasil, né, e casos no mundo todo, já havia uma organização para receber, mas a realidade dos casos, né, concreto, colocou a gente num nível de alerta bem maior, né, e para enfrentar essa pandemia aqui no estado. E naquele momento, em março, a gente sabia muito pouco sobre a doença, não sabia qual era a história natural, tínhamos algum conhecimento sobre as características clínicas, né? Era uma doença, aparentemente, uma síndrome gripal, que poderia, né, complicar com insuficiência respiratória, mas a gente sabia pouco, né? Hoje a gente sabe muito mais sobre essa doença, né? Quais eram os fatores de risco, como manejar o paciente de forma adequada, se tinha ou não medicamentos específicos, qual era o comprometimento, né, nas crianças e adolescentes, também não tínhamos assim, uma ideia muito concreta, né, tinham poucos trabalhos na época sobre isso, e se realmente as medidas não farmacológicas, né, como higiene das mãos, o uso de máscara, como era, né, se eram de fato eficazes, né, e naquela época nem se pensava em vacina, então eram muitas incertezas, né? A gente, na verdade, tinha muito mais pergunta do que resposta e tivemos que aprender no dia a dia como melhor enfrentar essa doença. Mas uma coisa que era muito, muito forte, né, desde o começo, a visualização de que a informação era uma importante estratégia de enfrentamento. Havia muitos questionamentos, muitas lacunas de conhecimento, seja por parte de profissionais que estavam atuando, né, no manejo desses pacientes, seja também a questão do desconhecimento da doença pela população. Então, a gente, logo de pronto, a gente identificou que fornecer uma informação de qualidade talvez fizesse a diferença. Aí, assim, algumas soluções, aqui é a minha turma de grupo tutorial, né, que de pronto a gente já passou para esse formato remoto, né, já foi a primeira solução educacional, né, aqui no curso de medicina, mas pensando nas soluções educacionais, a gente trabalhou justamente com esses 2 públicos, né, um público mais voltado às pessoas, né, à comunidade de forma geral, com várias
possibilidades, vamos dizer assim, de interface com a comunidade, a gente de pronto viu que era necessário ter um canal de informação ágil e respondendo todas as questões e dúvidas da população. Então, foram criadas várias plataformas, né, o Plantão Coronavírus, o Telesaúde, um FAQ Tira Dúvidas, que eram alimentados praticamente diariamente, né, com as perguntas que chegavam para a gente. Então, esse canal a gente teve que ter uma abertura bastante grande para que essa informação chegasse com qualidade à população em geral. Né? Então, né, praticamente todo dia a gente estava em contato com a população, via mídia, via plataforma, né? E o Plantão Coronavírus, que eu acho que foi assim, um grande diferencial dessas ações de enfrentamento, né? O Plantão Coronavírus era uma plataforma, tipo bot, que a gente recebia questionamentos da própria população, né? Com relação a manejo e orientações, e uma série de demandas que chegavam, né? A gente aproveitou também esse espaço, passei um espaço de educação e formação para os nossos residentes, médicos, enfermeiros, psicólogos e outros especializando, e envolveu alguns supervisores e alguns profissionais voluntários nessa plataforma que tinha alguns princípios, né? A gente trabalhava sempre com foco na informação de qualidade, baseada em evidência. Então, todo dia chegava, praticamente a gente tinha que reunir com o grupo toda semana para atualizar as informações, para que essas informações chegassem à população, né? Alinhamento com as orientações da Secretaria e do Ministério, né, que também mudavam praticamente toda semana, né, no intuito de otimizar a rede. Então, eu lembro que no começo a orientação que a gente dava era que não procurasse imediatamente a unidade de saúde para não haver a aglomeração, né, e que isso prontamente mudou quando a gente começou a ver que o paciente demorava a chegar no serviço de saúde, né, como era importante essa avaliação dinâmica que a gente fazia para que, né, a melhor abordagem, a melhor assistência fosse feita para a população, né? Uma orientação de um atendimento, embora numa plataforma remota fosse tido todo o cuidado de fazer um acolhimento, né? Então, a gente trabalhava a questão do acolhimento e empatia com os nossos residentes e o grupo, né, que estava um grupo grande, gente, de mais de 200 pessoas, que funcionava 24 horas por dia, de domingo a domingo, então não tinha nenhum horário, madrugada, né, que a gente deixasse sem atendimento, né, sempre na perspectiva do melhor cuidado e na segurança do paciente, tá? Então, esse era o menu de serviços, a gente fazia informação sobre o novo coronavírus, desde coisas simples, como lavar as mãos, como fazer a limpeza dos sacos plásticos do supermercado, coisas, né, do dia a dia, até o próprio atendimento, né, sobre o manejo. Então, qual momento tem que ir para a unidade, os sinais de gravidade, né? À medida que o tempo foi passando, a gente identificou também que era necessário um atendimento de saúde mental, então a gente agregou um grupo de enfermeiros ou de psicólogos residentes e um grupo de professores, supervisores, para dar também esse apoio, né? Tanto para a população como para profissionais, que nessa época a gente já tinha um nível bastante grande de adoecimento dos profissionais, e também um espaço de interconsulta, onde o profissional de saúde podia buscar para tirar dúvidas com relação ao manejo dos pacientes. Tá? Então, aqui só para vocês terem uma ideia, a gente tinha horário que atendia 1.500 pessoas de uma vez, né, para vocês terem uma ideia de como foi importante esse serviço naquele momento, principalmente no início da pandemia. Tá? Então, todo o Estado, né, a gente teve uma abordagem estadual dessa plataforma. Tá? E o outro grupo, né, que a gente se debruçou foi também o grupo de profissionais da área da saúde. Era uma doença nova, a gente não conhecia muito sobre ela, né, tinha muitas dúvidas, e as informações, né, os artigos, as pesquisas iam chegando, e o nosso papel era um pouco de pegar essas informações e sintetizar e colocar de uma forma mais fácil para o profissional que estava na ponta, né, atendendo o paciente, vendo o paciente grave, e a gente também
trabalhou isso em várias vertentes, desenvolvendo documentos, né, fazendo treinamento em ambiente simulado, treinamento in situ nos próprios hospitais, um eixo todo voltado à pesquisa científica, né, e um também à farmacovigilância. Tá? Aqui são alguns, foram vários, vocês têm o site, né, do coronavírus, a gente tem várias notas técnicas, né, os nossos professores da pós-graduação de Ciências Médicas trabalharam efetivamente no desenvolvimento dessas notas técnicas para os profissionais da área da saúde, também notas que norteavam, né, os protocolos de atendimento e outras mais gerais que também eram importantes naquele momento. Tá? Então, várias estratégias educacionais foram feitas, né, como eu falei, cursos, treinamento, teleeducação, vídeo, e no sentido da abrangência estadual. Né? Então, por um lado, se a gente teve que migrar para a plataforma remota, né, perdeu a questão da atividade presencial, também ajudou a que a gente tivesse uma abrangência grande, né, o estado todo, então a gente trabalhava com profissionais de todo o estado, gestores municipais, então tivemos encontros com mais de 100 secretários de saúde, enfim, foi um espaço assim que acabou beneficiando também essa questão da integração dessas informações. Né? Então, aqui só para vocês verem, né, nossos residentes treinando intubação, então residentes e outros profissionais que tiveram que ir para a linha de frente, né, tiveram que ir para espaços de urgência e emergência, que não necessariamente era a sua prática usual. Né? Então, aqui o Elmo, né, que também foi um produto que nasceu nesse momento da pandemia, né, um produto genuinamente cearense, foi idealizado pelo superintendente da Escola de Saúde Pública, o professor Marcelo, com apoio da Universidade Federal, com apoio da Universidade de Fortaleza e outras, né, instituições que hoje está sendo utilizado tanto em instituições públicas como instituições privadas e que recentemente foi até doada para Manaus quando estava naquele momento de mais gravidade. Então, só para vocês terem uma ideia, foram quase 500 teleeducações no ano de 2020, né, para difundir os protocolos, para fazer treinamento, né, e uma série de atividades no intuito mesmo de entregar a melhor informação, a informação de qualidade e a informação mais nova, né, como eu falei para vocês, todo dia praticamente mudava. Né, e aí as webs, né, com uma participação muito grande, né, a gente sempre tinha uma participação de 100, 200 pessoas por vez nessas webs, mostrando mesmo que as pessoas tinham necessidade dessas informações. Tá? Outro serviço que a gente trabalhou foi o serviço de tele-UTI, então muitas UTIs tiveram que ser abertas no interior do estado e muitas vezes não tinham profissionais com formação em medicina intensiva, então foi feito também um espaço de teleconsultoria, né, discutindo os casos, né, em tempo real. O colega que estava no Cariri, por exemplo, discutia o caso dele e mostrava os exames e aí ajudava aí ao melhor manejo, né, desses pacientes que, como eu falei, era tudo muito novidade para a gente. Tá? E, assim, particularmente, né, eu sou pediatra e uma das coisas que a gente mais pensava, né, era uma doença de adultos, né, a maioria dos pacientes que se apresentavam realmente na faixa etária adulto, mas a gente começou a ver pacientes pediátricos também sendo internados, né, e alguns com muita gravidade. Então, surgiu a ideia de a gente estudar esse grupo de pacientes, né? A pediatria vem trabalhando aí a necessidade de conhecer, né, como é que a criança está no meio dessa pandemia, né, onde é que ela entra aí nessa cadeia de transmissão, por exemplo, da doença, e como a doença se manifesta, né? A gente tem visto que a grande maioria das vezes ela se manifesta de forma assintomática ou de forma leve, mas a gente está vendo também pacientes sendo internados, então aí surgiu a ideia de acompanhar essas crianças. Hoje a gente tem
190 crianças no protocolo de acompanhamento e tem aumentado, né, porque a gente aumentou o número de casos no começo do ano, então a ideia é a gente acompanhar a evolução, as características clínicas, laboratoriais, radiológicas, os fatores associados à evolução clínica e complicações, para a gente também ter uma noção de como é que essa doença se comporta na faixa etária pediátrica. E aí, só finalizando, né, assim, muitos aprendizados esse ano, né, gente, isso aqui foi um enxerto, um pequeno enxerto do que aconteceu ano passado e que continua esse ano. Esse ano a gente também está muito preocupado com esse aumento do número de casos e já mobilizando todo o time, né, para enfrentamento desse novo momento, né, então os aprendizados, eles têm que nos ajudar, né, a trabalhar melhor esse momento. E uma das coisas mais importantes é que a gente percebeu que ações coordenadas, elas são essenciais nesse momento, né? Que é importante usar a criatividade e a inovação, né? O que eu posso fazer no meu contexto, com as condições que eu possuo, né? O diálogo, a colaboração é muito importante, então, trabalhar em rede, né? Trabalhar de forma intersetorial faz toda a diferença. Um aprendizado extremamente importante é a questão do Sistema Único de Saúde, como fez a diferença e como está fazendo a diferença no nosso Sistema Único de Saúde. A questão das ações, né, baseada em evidências. Hoje a gente tem uma dificuldade, né, muitas vezes, em trazer a melhor informação, muita fake news, então, papel da ciência, né, e balizando as ações, o manejo do paciente, a organização de serviços é fundamental. E, sobretudo, né, a visão coletiva e solidária dos problemas e também das soluções. Né? Aí um grupo de mulheres que a gente tem trabalhado junto nesse enfrentamento, é muito mais, né, mas aí um grupo que está mais próximo, tá? E, para finalizar, aí, Matheus e Vitor, né, claro que no meio de tantos papéis, né, o papel mais importante é esse papel da maternidade, que ele motiva a gente, né, e faz a gente estar sempre disposta, disponível para fazer o melhor, tá? Muito obrigada. Maravilhosa, Olivia, sua fala. Acho que como, gente, às vezes eu vejo em algumas postagens, né? Quem vê flash não vê corre. Né? Então, acho que as pessoas não têm ideia, né? A grande maioria da população não tem ideia de como os profissionais de saúde estão enfrentando essa pandemia, né? E como o SUS proveu esse treinamento, ainda provê, né? Treinamento, apoio psicológico, né? Que, inclusive, uma das nossas professoras também participou disso, de atividades de apoio psicológico, tanto aos profissionais de saúde como às famílias, enfim. E eu queria começar fazendo uma pergunta a você, Olivia. Como é que você trabalhou a questão da pesquisa? Né? Você, no mestrado, você tem uma atuação na área tanto educacional, né, a pesquisa na área educacional, como na pesquisa clínica em pediatria. Como a pandemia mudou, né, a sua vida como pesquisadora? Pergunta difícil, viu? Mudou completamente. Virou a cabeça para baixo, né? Na verdade, a gente foi invadida com essas demandas, né? E como era tudo muito novo, a gente praticamente era demanda de domingo a domingo, né? Não tinha horário, os meninos aqui de casa ficavam brincando que eu tinha que montar um escritório aqui com uma ponte lá para a Unifor, outra para o governo do estado, outra para a secretaria, tamanha demanda, era domingo de noite, sábado à noite, não tinha horário, né? Mas, assim, como pesquisadora, né, é um momento também muito privilegiado, né? Você está diante de uma patologia nova, do ponto de vista biológico, né, de conhecimento da doença, mas também todo o impacto, né, a gente tem trabalhado também no campo da educação, o impacto na formação, né, os residentes, né, o burnout, o próprio impacto psicológico nas crianças que
tiveram que ficar em casa, né? Então, na verdade, acabou sendo uma oportunidade e assim, a forma de enfrentamento foi justamente trazer a pesquisa para dentro desse contexto, né? Então, óbvio que teve todo um rearranjo, uma engenharia aí para dar tudo certo, né? Mas foi um ano muito difícil nesse sentido, né? De você conseguir conciliar tudo, entendendo que muitas vezes, né, a sua ação podia fazer a diferença, né, na vida das pessoas, de profissionais. Então, foi buscar realmente esse equilíbrio. Ok, Normanda. Escutando você, Olivia, eu me enchi assim de orgulho, né? E eu acho que todos nós fomos tomados também de orgulho. A gente via muito vocês na TV, nas mídias sociais, dando entrevista realmente. E eu confesso que eu fui tomada de uma emoção quando eu vi as fotos que você postou, né? Então, uma coisa é a gente viver a quarentena, ou poder viver a quarentena no conforto do nosso lar, né? Obviamente, e isso era a melhor coisa que a gente podia fazer nesse momento por nós e pelos outros. Mas vocês que têm essa missão, essa função social, estavam lá, né? Apostos realmente. Então, eu fiquei bem emocionada quando vi as suas fotos. E tanto você quanto Luciana fizeram questão de colocar fotos de outras mulheres. Eu achei isso também muito bonito, né? Essa coisa da sororidade, realmente, né? Eu tenho uma pergunta, né? Tem uma pergunta aqui no YouTube, né? Perguntando quais são as dicas de vocês para jovens que pretendem seguir a carreira científica, né? É a Sasha, né? A Sasha é uma cientista júnior, né, Adriana? É a continuidade da nossa espécie aí, na defesa desse tema. Então, acho que é uma pergunta interessante. E eu vou juntar a pergunta que a Sasha fez, uma pergunta sobre como foi para vocês conciliar família e trabalho nessa loucura aí da pandemia, né? E mais especificamente, como é que vocês perceberam a ansiedade das alunas, das orientandas, das próprias colegas? Então, a minha pergunta aí sobre esse desafio da conciliação família e trabalho na pandemia e a da Sasha sobre dicas aí para jovens cientistas, né? Também somos jovens, também vale para a gente. Com certeza. Quer começar? Eu começo? Pode começar, Lu. Sasha, a primeira coisa que você tem que pensar, Sasha, é que você pode ser o que você quiser, né? Não escute nada que tente dizer que não é o seu lugar. O seu lugar é onde você quiser, você é capaz de fazer o que você quiser, tá? E a gente está junto nessa, tá? Tem muita mulher querendo ver muitas Sachas aí brilhando na ciência, como a gente viu aí hoje, tantos exemplos, né? Como a Olivia nos emocionou com a apresentação, mostrando todo o protagonismo de mulheres, né? Ela é uma mulher pesquisadora. Então, Sasha, o mundo é seu, acredita, tá? Eu acho que essa é a principal questão, né? E não existe algo que seja para menina, existe ou para menino, tá? Existem vontade de fazer coisas diferentes e acredita nisso. Qualquer pessoa que tente dizer para você o contrário, né? Não confie nessa pessoa, tá? O mundo é seu, tá? E acho que né, deixar que aquele espírito, né, que toda criança tem de descobrir o mundo, né? A gente estava hoje compartilhando no grupo, né, pré-live, né, vídeos de crianças descobrindo e criando, né, e fazendo suas experiências, que esse momento siga aí na vida de muitas meninas e de muitos meninos, né, e que isso não se apague, né? Acho que é isso. Em relação à segunda questão, Normanda, é difícil, né? A gente aí se coloca em vários lugares, né? Eu acho que a gente teve um primeiro momento que foi de muito impacto, né? E de acolher muitas dores, de cuidar muito. Eu me sinto muito nesse momento, cuidando de pessoas, cuidando de mulheres, cuidando de
de pessoas que estavam precisando. Também me senti cuidada, né? Me recebia mensagens de amigas e de pessoas perguntando como é que eu estava, porque imaginava que não estava fácil. Antes da pandemia, eu saía de casa de manhã, e eu moro muito próximo à Unifor, mas eu só voltava para casa à noite, eu passava o dia todo na Unifor, na clínica, né, vinha para casa, né, e de repente eu tive que mudar completamente isso, as relações, compartilhar os espaços, né, com filhos, com mãe, com marido, com cachorro, uma dinâmica, e ainda assim, né, compartilhar vários papéis. Então, eu passei 4 meses, né, eu e meus filhos e meu marido dando conta de tudo, né, e não tendo outra pessoa na nossa casa. Isso foi muito difícil também, porque a vida não parou para poder me dedicar a cuidar da minha casa, né. Uma outra coisa que foi muito, assim, importante, mas que também foi muito difícil, foi lidar com situações de adoecimento, de sofrimento de alunas. Isso tanto na graduação, eu estive muito próximo dos meus alunos, né, durante esses 2 últimos semestres, escutei muito, me coloquei muito nesse lugar, né, de acolher, de escutar quais eram as questões, então, coisas que às vezes a gente não acontece no nosso dia a dia, eu tive que estar aberta a isso, a receber, a acolher e a cuidar. Isso foi importante para mim também, saber que eu estava contribuindo naquele processo, que não estava fácil para ninguém. Né? Na relação aí do mestrado, do doutorado, né? A Normanda, vocês devem saber, né, como é que é, nesse momento, acompanhar uma aluna que está conciliando vários papéis, que está, né, com criança em casa. Eu imagino que ia fazer, né, uma dissertação, uma tese, uma pesquisa, né, com criança em casa, 24 horas, tendo que cumprir outras funções, fragilizada com as incertezas que é esse momento. Então, acho que foi um momento que foi muito desafiante para todo mundo, né? E acho que a gente está tentando lidar com isso, aprendendo um pouco com isso, e acho que hoje, né, consigo lidar melhor com essa situação, mas ainda assim eu me dou conta que a gente vai tentando, né, ficar bem o tempo todo. Então, a gente trabalha, a gente cuida da casa e a gente sempre fica assim, vamos manter aí um pouco a nossa saúde mental e dar conta disso tudo. Mas é um desafio, mas como colocou a Amanda no início, né, ainda dentro de tudo isso, né, para mim sempre foi importante reconhecer o meu lugar de privilégio, né? Então, eu estava num lugar muito privilegiado, né? Então, eu sou professora da Unifor, não deixei de receber o meu salário, eu pude continuar trabalhando em condições em que a minha saúde estaria preservada, né? Então, mesmo diante de tudo isso que a gente viveu, eu ainda tenho que reconhecer todo lugar de privilégio. Isso não significa que não foi difícil. É difícil, está sendo difícil. Mas eu preciso também olhar para outras realidades, né? Que estiveram de outras mulheres, de outras pessoas que estiveram numa situação muito mais, né, vulnerabilizada aí diante dessa situação. Mas eu acho que a gente sai muito fortalecido desse processo todo também. A gente aprendeu muito com isso tudo. A gente ressignificou algumas coisas que a gente talvez tivesse esquecido. Muito bom. Você quer que eu comente também? Eu acho que a Luciana já falou tão bem, né? Sobre isso, né? Eu só reforçar aqui que eu acho que essa coisa da incerteza, né? Eu acho que faz parte da vida da gente, né? Eu acho que a pandemia ela trouxe um pouco isso para nossas vidas, né? A incerteza, ela de um certo modo, ela trouxe também uma oportunidade de crescimento, né? De a gente olhar a vida e as coisas de uma forma diferente, né? De ter uma postura um pouco mais olhar o outro, né? Ser solidário, né? Nas demandas que chegavam, né? Então, eu sou pediatra, mas eu acabei sendo médico de várias idades, né? As pessoas ligavam para tirar dúvida, né? E eu acho que esse papel também foi importante e teve que se somar aos demais papéis da nossa vida, né? Eu acho que ter essa consciência, né, dessa missão, dessa demanda da sociedade no momento também é importante, né? Eu acho que de alguma forma a gente cresceu, né? Se fortaleceu enquanto ser humano, né? E eu acho que isso é muito importante
também se colocar, né? Tem umas falas aqui, né, gostaria de parabenizar a Unifor pelo momento, pela valorização das mulheres, a todas pelas ricas falas e debate e pela transmissão em Libras. Ah, outra fala da Verônica, parabéns à Unifor pela promoção desse evento tão rico e real. Um beijo grande, Adriana Rolim. E outra fala, nossa, vocês são um grande exemplo. Que coisa boa, né? Bom, já estamos sendo cobrados aqui do horário, né? Eu queria agradecer imensamente a Lu e a Olivia por essas falas tão ricas, tão fortes, né? Eu acho que quem teve o privilégio de estar aqui deve ter realmente se emocionado com o que ouviu. Agradecer a vocês duas pelas pesquisas que estão fazendo, a Olivia pelo que fez pelos nossos profissionais de saúde, né, que isso repercute em toda a população. E eu queria deixar aqui um pedido à nossa audiência, né, que reflita sobre esse dia, né, o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, e que a gente não propague os estereótipos, né? Menina não é obrigada a brincar de boneca e menino não é obrigado só a ser astronauta, né? A menina também pode ser astronauta. E é isso, eu queria agradecer mais uma vez. Boa noite a todos e a todas. Normanda, quer falar alguma coisa ainda? Eu também, eu fico feliz por esse momento que a gente viveu. Reforço o orgulho de ter vocês como colegas, de reconhecer também vocês, mulheres que eu admiro, cientistas, né, que a gente quer se mirar. Fico feliz pelas colegas, alunas e professoras também que estão assistindo. E dizendo que um dos memes, né, eu e a Adriana, a gente troca muitos memes, inclusive isso foi um canal de saúde mental da pandemia, né, Adriana, os memes que a gente trocava. E um dos que mais sintetiza é aquela história de que é muito difícil estar vivendo um momento histórico, né? Aquele meme, assim, resume muito. Ao mesmo tempo, eu acho que esse momento ele nos fez voltar a algumas coisas essenciais, que é o reconhecimento de um projeto coletivo em detrimento de um projeto individual. Então, muitas vezes a gente até quis viajar, sair de casa, né, furar o bloqueio, mas por um projeto social, coletivo, a gente se segurou, enfim, teve outras medidas de cuidado e de pensar no outro. Reformulamos projetos de pesquisa, trabalhamos muito mais horas do que podíamos, né? Mas eu acho que esse tempo foi um tempo muito favorável para reconhecer que para eu estar bem, o outro precisa estar bem. Então é isso, eu agradeço a todos, agradeço mais uma vez a parceria, Adriana, e de uma forma especial, Luciana e Olivia. Foi um prazer. Prazer foi nosso. Obrigada, gente. Foi um prazer, adorei, delícia. Muito bom estar com vocês, mulheres poderosas, pesquisadoras, que inspiram muitas outras mulheres, muitas outras jovens aí. E viva a mulher na ciência. É isso aí. Viva! Viva o SUS! Viva o SUS! Viva o SUS! Viva a ciência! Viva a ciência! Isso, Adriana, faça as honras da casa, dê tchau. Tchau! Tchau, gente. Obrigada. Boa Obrigada noite. pela oportunidade. Foi Foi jóia. ótimo, gente.